Muito obrigada por o convite. Muito obrigada por todas estas pessoas que estão aqui, que são certamente leitores, caras conhecidas, algumas não. E vou ter o prazer de moderar esta conversa entre o Pedro e a Mariana, que na verdade representam esforços para incentivar a leitura para públicos diferentes. O Pedro mais adultos e a Mariana mais jovens. Vou começar por falar com o Pedro, que podem não conhecer, mas é o moço dos livros no Brasil. Quando começaste esta presença nas redes sociais, tinhas a ideia, imaginavas que alguma vez poderias chegar aos 820 mil seguidores no Instagram e teres esta dinâmica tão grande em torno dos livros? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite, estar aqui em Portugal, nesse país que eu sou apaixonado, tanto pela cultura e pela literatura. E esse início do trabalho nas redes sociais, que na verdade aconteceu por acaso, foi um local que eu encontrei para ter outras pessoas com quem conversar sobre leitura. Porque a verdade é que hoje em dia o tema do livro ele é ausente no dia a dia das pessoas. Isso daqui que está acontecendo hoje é uma bolha minúscula que, na verdade, não existe. É como se a gente estivesse aqui num universo paralelo. Na realidade, nas ruas, nos restaurantes, nas casas de famílias, as pessoas não falam de livros. Isso acontecia comigo também. Então, eu criei um perfil nas redes sociais muito mais para encontrar outros leitores, que no dia a dia eu não encontrava, então não tinha com quem falar sobre leitura, do que um local para eu incentivar esses leitores. Mas, aos poucos, eu fui entendendo que essa paixão que eu tinha pela leitura era uma paixão incomum. Então, eu precisava mostrar que ler é transformador, que ler era uma coisa que me fazia bem, que era um prazer, entretenimento, descobrir autores que ninguém falava. E, por conta disso, passou de ser uma plataforma, então, e um instrumento de encontrar novos leitores para criar e despertar o interesse dos livros nesses novos leitores. E, então, eu nunca imaginei que eu ia ter mais de 800 mil seguidores, porque eu nem sabia que tinha tanta gente interessada pelos livros por aí. E isso é muito bom o que as redes sociais têm feito hoje pela leitura, que é justamente conseguir unir essas pessoas e inserir no dia a dia dessas pessoas um pouco do tema da leitura, que faz muita falta mesmo. Bem, nós estávamos ainda há pouco a falar nos bastidores e a Mariana é provavelmente a pessoa mais jovem que está a participar como oradora neste Book 2.0. Mas vamos confirmar se é mesmo assim. E falando e representando, de certa forma, os jovens, quais são, na tua opinião, as principais barreiras que fazem com que os jovens portugueses não leiam tanto como seria desejável? Olá a todos, quero desde já agradecer pelo convite de estar aqui hoje e de estar aqui junto do Pedro e da Analita. Então, respondendo à tua pergunta, como já foi falado também aqui neste evento e por vários oradores diferentes, nós estamos constantemente numa luta contra diferentes estímulos. Temos desportos escolares, temos desportos por gosto, temos ginásio, temos cinema, temos 1001 hobbies e eu acho que é muito complicado nós estarmos a combater esta competição de estar a ler, que implica nós termos algum esforço, algum tempo, do que passar tempo no TikTok a scrollar e ver vídeos, do que ver um filme, do que ouvir um podcast. E lá está, essa acaba por ser a primeira barreira, porque nós estamos nesta constante... temos muita estimulação a acontecer a todo momento, e depois, lá está, acabamos por ficar muito estimulados e não queremos ter tempo para ler, ou há pessoas que acham que ler acaba por ser uma seca, e isso volta ao segundo fator que também acho que acaba por influenciar muito nesta parte da barreira. Muitos dos jovens hoje em dia olham para a leitura como se fosse uma espécie de obrigação. Na escola nós temos alguns livros que os meus avós estudaram, os meus pais já estudaram, eu já estudei, os meus filhos devem vir estudar se as coisas não mudarem, e as pessoas muitas das vezes, os jovens, acabam por sentir que só aquele tipo de livros é que existe, e como ler na escola é uma obrigação e os pais chegam a casa e dizem tens que ler este livro para a escola, acaba por ser também uma obrigação, acabam por não ter interesse também em pegar noutro livro ou procurar outros géneros de livros, procurar algo que se identifiquem, e muitas das vezes os livros que estão lá está, na escola e no Plano Nacional de Leitura, são livros que acabam por não representar todas as pessoas. São livros que as pessoas não se identificam. São livros que as pessoas olham para ali e pensam, isto
não aconteceria no dia-a-dia. Eu não me vejo aqui e acabam por não ter essa à vontade para ter mais vontade de ler. E outra das principais barreiras, e acho que todos concordamos, é o preço atual dos livros. Nós vivemos num país onde o ordenado mínimo não é assim tão alto e com o custo de vida atual neste país é muito difícil sobrar dinheiro no final do mês. E se sobrar, há pessoas que acham que não vale a pena dar 20 euros por um livro. Eu, no caso, gasto mais do que 20 euros em livros, mas há pessoas que, lá está, tendo uma ida ao cinema, tendo outros estímulos para fazer, havendo tempo para desportos, se calhar para eles é uma barreira dar 20 euros por um livro. E muitos jovens nem trabalham, têm que ser os pais a dar, e os pais já têm outro tipo de despesas e não acham que vale a pena, o que é muito triste, infelizmente acontece. Bem, este é o retrato de uma jovem olhando para estas questões dos jovens e a leitura. No Brasil, como é que é atualmente o panorama da leitura? Assemelha-se a esta realidade, Portugal? Sentes que agora há mais pessoas a ler comparativamente quando iniciaste o teu projeto? Fala-nos um pouco da realidade do Brasil também. A realidade no Brasil é um reflexo de um fenômeno global. A perda de leitores é mundial, porque a gente vive... Na verdade, estamos todos doentes com as telas, né? Doentes porque elas nos tiram a capacidade de concentração, de foco. A gente fica assistindo vídeos de 15 segundos, 30 segundos. Como é que eu vou pedir para alguém ler um livro de 400 páginas depois disso? É um desafio tremendo. Então, esse fenômeno de perda de leitores, ele é um fenômeno mundial. Mas como a gente consegue fazer com que a pessoa saia um pouco das telas e pegue um livro para começar a ler? Esse é um desafio muito grande. No Brasil, saiu ano passado a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é a principal forma da gente sondar quem que está lendo e quem não está lendo. O resultado, pela primeira vez, que a gente tem mais não leitores do que leitores no país. A gente perdeu 7 milhões de leitores da última pesquisa para essa do ano passado. Essa pesquisa é meio difícil da gente saber a veracidade dela, porque até brinco, tem gente que tem vergonha de falar que não lê, então acho que a situação é ainda pior. E quando a gente vai parar para pensar o que esses leitores estão lendo, a situação é livros religiosos em primeiro lugar, né, a Bíblia como o principal livro, depois a gente vê uma leva muito grande de livros de desenvolvimento pessoal, livros de empreendedorismo, que são os mais vendidos hoje em dia, e por último, literatura. Quando a gente fala de literatura, é um nicho muito pequeno. No Brasil, para vocês terem ideia, a Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras do país, publica um livro de literatura contemporânea e imprime de 4 a 5 mil exemplares, num país de mais de 220 milhões de habitantes. Não esgotam esses 5 mil livros. É realmente uma dificuldade convencer as pessoas de que literatura não é uma perda de tempo. O maior pensamento sobre leitura hoje em dia é que literatura, ficção, é perda de tempo. E por que isso? Porque a gente aprendeu já na escola que livro é obrigação, eu escrevo para responder uma prova e depois eu chego na fase adulta com essa ideia de que livro é só uma ferramenta de aprendizado e o que eu vou ler? Eu vou ler algo que vai resolver os problemas da minha vida. Eu vou ler livros que têm soluções, na verdade, promessas de soluções para os meus problemas. Eu vou chegar numa livraria, eu vou me deparar com a lista de mais vendidos. Eu não vou saber ir além da lista de mais vendidos, porque eu não tenho a mínima intimidade com leitura, eu não conheço nenhum daqueles autores que estão lá. Eu vou parar aqui na lista de mais vendidos achando que esses são os melhores livros. O que eu vou encontrar lá? Como se tornar um líder em 20 dias, os 5 passos de uma mente milionária, como ter uma rotina de um vencedor e acordar às 5 da manhã, ou como ter um casamento à prova de balas. Eu vou falar, vou comprar esses 4 e vão resolver os 4 problemas da minha vida. Eu brinco que se resolvessem mesmo, a gente andar na rua só ia ter líder milionário, casado e acordando às 5 da manhã. Não é a verdade. Cadê as pessoas, então, para serem lideradas? Porque a gente só teria líder. E aí, qual é o problema? A pessoa compra aquele livro, começa a ler e fala, esse livro está meio chato, repetitivo, eu vou para o próximo. Mesma sensação. Ela vai falar o quê? Eu não gosto de ler. Porque se eu não gosto nem de ler os melhores livros, que são os mais vendidos, eu não gosto de ler. Leitura não é para mim. E ela se afasta mais uma vez de livro. Então, a cada tentativa dela se aproximar, ela fica sem ter o que ler, ela vai nesse objetivo de ler para aprender alguma coisa e o prazer fica de fora. Então, na minha opinião, quando a gente pensa no problema de falta de leitores, hoje em dia, além da questão de aquisição e acessibilidade, que no Brasil ainda é pior,
existe muita gente que tem poder aquisitivo para ler, mas não está lendo porque acha que é perda de tempo e não consegue enxergar na leitura um ato de entretenimento. Ler é se divertir, gente, antes de qualquer coisa. Ler é parar nesse mundo que a gente vive de tanto estímulo, de 10, 15 segundos, e pegar um tempo para respirar. Leitura exige silêncio, leitura exige paciência e leitura exige tédio, coisa que a gente também não sabe mais lidar. A gente não consegue ficar 5 minutos sem fazer nada que a gente já pega o celular. E os livros são entediantes em determinados momentos, isso é importante. O que eu mais recebo de pergunta e pedido é: me indique livros que me prendam até o final. Porque a pessoa não consegue mais ler um capítulo que seja mais devagar. Então a gente precisa, de um lado, enxergar como entretenimento e, de um outro, ter uma atividade consciente de enfrentar esse ritmo frenético que a gente está vivendo. Então, são esses dois desafios que passam por isso. E um terceiro ponto, desculpa me alongar, mas é também o como esse ambiente tão restrito e fechado de poucos leitores, como o mercado editorial lida com isso. Porque parece muitas vezes que o mercado editorial quer afastar novos leitores. O que vende muito a literatura, pelo menos no Brasil tem essa sensação, o que começa a vender muito já não é mais literatura boa, então vamos para lá. O mercado editorial quer deixar essa bolha pequena, não quer furar. Parece que quer ficar falando sempre nos eventos para as mesmas pessoas, são 5 mil, 10 mil pessoas que ficam girando e girando e girando e falando para as mesmas pessoas. Por quê? Porque não tornam esse ambiente um ambiente acessível. Eu brinco que, a minha premissa no trabalho é que eu falo para quem não lê nada. Eu falo de um José Saramago, se a pessoa nunca tiver ouvido falar em José Saramago, está tudo bem. Mas quando eu caí de paraquedas nesse mercado editorial, se eu falava que eu não conhecia alguém, as pessoas já me olhavam com cara feia. Então como é que você quer convidar novos leitores se você acha, como é que ele não conhece Saramago, como é que nunca leu Dostoiévski? Não, você não precisa saber quem é Dostoiévski, mas o que eu quero mostrar para a pessoa é: vem, eu vou te mostrar quem é Dostoiévski, o porquê ele é tão legal e por onde você vai começar. Bem, nós neste evento, no Book 2.0, um dos principais objetivos é fazer um retrato, não é, dos problemas, mas acima de tudo falar de soluções. Mariana, o que é que, na tua opinião, pode ser feito para tornar a leitura mais atrativa para as novas gerações? Portanto... Em primeiro lugar, eu acho que nós, enquanto jovens, já crescemos e nascemos com o estigma de que temos que ler certos tipos de livros, senão não somos ninguém na vida, ou temos que ler aquele género de livros porque o resto não presta. Ultimamente tem-se ouvido muito falar sobre a literatura light, ou seja, as pessoas ainda não leem nada. Nós começamos a ler como jovens, pegamos num livro e já temos alguém em cima de nós a reclamar que o livro que nós estamos a ler não presta. É como o Pedro diz, as pessoas ainda nem chegaram e já estão a ser afastadas daqui. Quer dizer que o que elas escolheram ler, o que finalmente tiveram gosto ou que tiveram interesse, que não era válido. Eu acho que tem que começar em casa, não digo na casa de familiares. Acho que nós, como adultos, temos que nos educar e parar de julgar os outros e de sequer afastá-los, porque fazer este estigma, eu lembro quando era pequenina, ouvia muito que... Eu passava tempo na biblioteca e toda a gente gozava comigo porque ler era para os nerds e se és nerd não és fixe. E lá está, como o Pedro diz, ler não é só uma obrigação, ler não é só estar ali. Há pessoas que gostam de ter tempo para ler, há pessoas que aquilo é um hobby, há pessoas que é o trabalho, há pessoas que é um prazer. Eu falo por mim, eu gosto muito de ler para sentir, para pensar e lá está, não é por obrigação. Eu gosto de ler porque vou chorar, gosto de ler porque me fez prender a um livro, como o Pedro fala, que as pessoas procuram muito algo que se prendam, porque nós vivemos hoje em dia numa sociedade que está em constante ansiedade para tudo o que vai acontecer. Nós estamos aqui, mas já estamos a pensar que amanhã temos que ir ali, que em casa temos aquilo para fazer. E não temos um tempo para parar. E há muito essa necessidade de parar e de nós, lá está, refletirmos. E hoje em dia acho que isso é muito importante e temos que acabar por pegar na leitura, nem que seja, por exemplo, um livro de não-ficção, para responder a perguntas e parar de julgar os outros. Outra das coisas que eu costumo fazer e recomendar muito na minha conta para pessoas que não estão habituadas a ler, e eu tenho 2 públicos diferentes na minha conta. Eu tenho os jovens da minha idade e mais novos e tenho os pais e mães desses jovens a mandar mensagens constantemente. Daqui a bocadinho vamos falar para os pais. Meu filho não lê, o que é que podes fazer? Que livros é que recomendas? E lá está, começar a recomendar livros que vão de encontro aos gostos das pessoas. Por exemplo, eu adoro videojogos. Sou um rapaz, gosto muito do jogo do LOL. Há livros sobre isso. E começar a cativar pessoas por algo que gostam
faz com que tenham vontade de procurar mais e lá está, começar a entrar neste gosto. E se nós não julgarmos, não é? E apoiarmos, como estava a dizer o Pedro, nós não conhecemos Saramago, mas ele não se sente mal por isso, ele sente-se que está na obrigação dele de explicar quem é, de dar a conhecer, e nós darmos a conhecer sem vergonhas e dizermos sem vergonhas que lemos, eu acho que é o primeiro passo. Eu não tenho vergonha nenhuma a dizer que tenho 1000 livros na estante e se calhar não li 500, é ok. Leio o que posso, leio o que gosto e gosto de falar daquilo que leio, mesmo quando odeio um livro recomendo a pessoas, não porque o livro é mau e quero que elas percam tempo, não é? Mas porque para mim não funcionou, mas pode funcionar para outros. Não, por acaso nunca vi isso. Mas porque para mim não funcionou por alguma razão, mas para outra pessoa pode funcionar e ser um livro incrível que para mim não funcionou. Acho que nós temos que saber, lá está, ouvir também os outros e tentar responder às necessidades deles. E não julgar, acho que isso é o principal. E dar a mão, porque ler não é assim tão mau, malta. Ler é uma coisa divertida. Não é como antigamente que só liam as pessoas super inteligentes, super ricos. Hoje em dia a leitura já está acessível a todos e temos montes de bibliotecas e acho que se está tão acessível não temos que ter vergonha de ir a uma biblioteca requisitar um livro ou de assumir que lemos, porque literatura é conhecimento e conhecimento não ocupa lugar. Ainda há pouco, uma das palestrantes anterior falou da questão de ler ser cool. Pedro, o que é que para ti podemos fazer, nós e todas estas pessoas que estão aqui, para que ler seja considerado cool e ainda não, como estavas a falar, dessa bolha, algo por uma minoria iluminada e elitista? Portanto, estamos aqui dentro da mesma linha, não é? Mas o que é que achas que falta fazer para ler ser considerado cool e não sermos considerados estranhos por gostarmos de ler? É uma pergunta difícil, porque essa ideia de ler ser cool, ela passa por algo que a gente está enfrentando muito nas redes sociais, que é fazer as coisas só para ser cool. E o que isso significa? Okay. Fazer as coisas só para mostrar para os outros que eu estou fazendo isso. Outro dia eu estava vendo que existe uma lista dos livros que as pessoas mais mentem que leem. Sim. 100 Anos de Solidão, o Pequeno Príncipe, que aqui é o príncipezinho. As pessoas mentem, porque elas têm vergonha de falar que não leem, ou porque acham legal, então tiram uma foto e postam. Então isso é ser cool hoje em dia, é mostrar para os outros o que eu estou fazendo, sem muitas vezes realmente estar fazendo. O que eu acho que a gente tem que fazer, na verdade, é mostrar que ler pode ser muito interessante, que ler pode ser transformador. E mostrar que eu estou lendo e que eu posso incentivar a pessoa à minha volta. Então, o que eu mais falo para as pessoas é: gente lendo gera gente lendo. Ou seja, falem sobre livros. Vocês não precisam ser influenciadores digitais para incentivar as pessoas à sua volta. Se hoje em dia vocês são leitores, vocês têm que se considerar privilegiados por conta disso. E o que eu posso fazer, então, com esse meu privilégio? Eu posso tentar despertar o interesse da leitura nas pessoas à minha volta. É de vez em quando perguntar para a pessoa, né, que senta do meu lado no trabalho: o que você está lendo? Você leu recentemente alguma coisa? Posso te indicar um livro muito bom que eu estou lendo? É no almoço de família se trazer esse tema. O que vocês leram recentemente? Porque você vai perceber o quanto, de um lado, tem gente que quer ler, mas não sabe o que ler, e de outro, tem gente que está lendo e você nem sabe que gosta de ler e que convive no seu dia a dia. Porque, mais uma vez, as pessoas não falam sobre isso. Então, muito mais do que transformar em uma tarefa cool, eu acho que é conseguir compartilhar e mostrar que a leitura pode ser uma atividade prazerosa de se fazer em grupos. Então, participe de clubes de livro, né? Compartilhe de vez em quando. Poste uma fotinho no seu story de um livro. Você vai ver que no começo talvez pouca gente fale, mas vão começar a responder: nossa, que legal esse livro, me fala mais, você me indica esse, eu já li esse, se você gostou desse, você vai gostar desse outro. É essa troca que falta. Eu queria que as pessoas falassem como elas falam de séries, né? Falassem de livros como elas falam de séries, de filmes. E não. E só para a gente ter uma ideia como a gente enxerga a leitura hoje, é basicamente se todo mundo começasse a assistir filme só pensando no aprendizado, ou seja, todo mundo agora só assiste documentário. Né? Olha que coisa chata que é, mas a pessoa enxerga a leitura como isso: só vou ler
para aprender. E vira uma coisa chata também, né? Então, é mostrar que a leitura é entretenimento. Eu bato muito nessa tecla porque falta essa visão para a gente. Assim. E, lógico, começar por livros mais acessíveis, por livros mais curtos, né? Com temáticas que te interessam. Se você quer ler livro de extraterrestre, de astronauta, de fantasia, fada que namora o duende, não sei o que, não importa. Leia o que te interessa e não fique preocupado com o julgamento dos outros. O que me preocupa muito é que quando a pessoa vai ler hoje em dia, ou ela vai ler para mostrar para os outros que ela está lendo, então vai comprar já um Crime e Castigo, não vai passar da página 10, né? Dá para entender. Ou ela vai ler, né, de novo para obter o conhecimento. E eu brinco também que é como se fosse uma corrida. Você começa um esporte. Você não vai sair correndo 10 quilômetros no primeiro dia. Não vai comprar o Crime e Castigo. Compre uma coisa mais leve, pelo amor de Deus. Não vai sair angustiado, já chorando, com Dostoiévski, Raskolnikov lá, desesperado. Então, tem coisa a ser feita. E eu acho que parte muito de nós, leitores, à nossa volta, criar esse ambiente propício e de interesse realmente para a leitura. Porque senão fica cada um no seu canto, lendo, falando de livros para 3 pessoas e acha que o mundo literário está lindo e maravilhoso e que infelizmente não é verdade. Né? Bem, nós temos aqui um grande inimigo, que é o tempo, e realmente é um bocadinho assustador, o tempo está a passar depressa e havia tanta coisa para falar. Clubes de leitura. Tens clubes de leitura presenciais, online. Que estratégias é que tu utilizas, que pensas que poderão ser adaptadas aqui em Portugal? Eu falo também por interesse próprio, como estávamos a falar ainda há pouco, porque eu também dinamizo clubes de leitura e o meu interesse é trazer mais leitores, pessoas que ainda não leem. O que é que tu utilizas nos teus clubes de leitura para angariar essas pessoas que não leem e trazê-las para a leitura? Eu tento apelar hoje, eu tenho que apelar hoje em dia. O que eu fiz? Eu estou no segundo ano, na verdade, esse ano é a primeira edição do meu clube de leitura, que chama Bookster pelo Mundo. A gente lê um livro de um país diferente por mês. Olha, nós também estamos a fazer isso. E agora a gente sim. lançou essa semana as inscrições para o ano que vem. Então a gente vai dar uma volta ao mundo, são mais 12 países. E a gente imprime os livros, é uma coisa super organizada. E aí, para o ano que vem, eu botei gato na capa do livro, porque as pessoas amam gatos, né? Gatos viralizam nas redes sociais. Então, eu já começo porque cada capa é um animal do país. E eu estou mostrando o gato para todo mundo e está dando certo, por enquanto. O primeiro ano a gente esgotou 5.000 assinantes. Gatos então funciona, é isso? E não tinha gato, tá? Então agora esse ano a gente quer crescer por causa do gato. E a ideia é trazer realmente livros de países que não chegam no Brasil. Porque além de tudo, além de estar lendo pouco, a gente está lendo sempre a mesma coisa vinda dos mesmos lugares. Então, por exemplo, esse mês a gente está lendo um livro de Camarões. Quantos livros de Camarões tem publicados no Brasil? Né? Pouquíssimos, 2. Para o ano que vem, a gente está trazendo 9 livros inéditos para o Brasil, de países que muitas vezes não tinham nada. A gente está trazendo a primeira tradução direta do tailandês para o português. E, na verdade, a gente precisou da ajuda dos portugueses, porque a gente ligou para a embaixada e eles não tinham um tradutor brasileiro que traduzisse. Então, a gente precisou traduzir para um português e depois adaptar para o português do Brasil. É realmente um desafio. O mercado editorial também são bolhas que se conversam entre si. E a vontade é essa, unir leitores, né? Porque quando uma editora vê 5.000 leitores e esse ano a gente quer aumentar com o potencial de trazer coisas diferentes, elas falam, vamos entrar nessa com você. Então, está dando certo e coloquem gatos nas capas dos livros. Muito bem. Mariana, para quem está desse lado, é pai e tem filhos que não gostam de ler. 3 dicas rápidas, estamos mesmo a terminar. A primeira dica que eu, quando vou falar às escolas, recomendo sempre é a regra dos 10 minutos. Ler 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde. 10 minutos não é tempo nenhum, é 24 horas. 10 minutos é 10 vídeos no TikTok que eles não vão ver. E tem funcionado muito bem. Comigo começou essa regra dos 10 minutos, entretanto já vai em 2 horas e é só mais um capítulo, eu prometo, e depois vou dormir. E essa é uma das coisas que vai chamando sempre a atenção. Uma das coisas, e o Pedro também falou, é dar o exemplo. Nós, se virmos uma pessoa a ler, vamos ler. Um filho que só ouve dos pais, tens que ler porque ler é bom, mas o pai não lê ou a mãe não lê, ele vai pensar, estás só a querer mandar que eu leia, eles acabam por ver o ler como uma tarefa obrigatória e não como algo por gosto. Lá está, dar o exemplo.
influenciar também, mostrar que nas redes sociais também há criadores de conteúdo dos livros, há no YouTube, há no Instagram, há no TikTok, há podcasts, há em todos os formatos, acho que felizmente já temos isso tudo. E lá está, não julgar e dar também a conhecer livros, por exemplo, clubes de leitura, levar os filhos à biblioteca, parece que não é nada, é uma manhã de domingo que em vez de estarem a ver um filme da Fox Live com o marido, estão a ir passear com o vosso filho à biblioteca e requisitam um livro. Pode funcionar, pode não funcionar, mas pelo menos ele esteve rodeado de livros e sentiu que teve essa opção de escolha e que não estava restrito como na escola acaba por estar. Muito bem, acho que vamos ser muito cumpridores do tempo. Pedro, uma última consideração sobre livros. Se tivesses que assim muito rapidamente dizer a alguém porque é que devo ler... 11 segundos. Tá, 10 segundos, vai. A literatura, ela transforma. Com a literatura, a gente aprende muito mais do que com aqueles livros que prometem essas soluções. Porque a gente aprende sobre o outro, a gente aprende sobre nós mesmos, a gente aprende sobre nossos preconceitos, a gente se depara com eles. Isso pode ser incômodo muitas vezes, mas aos poucos a gente vai entendendo o quanto aquele Pedro de 5 anos atrás é diferente do Pedro de hoje por conta dos livros. E eu falo isso, eu até tatuei aqui em mim, ler transforma. Porque se hoje eu posso ser um homem gay que tem orgulho de ser quem eu sou, isso aconteceu por causa dos livros e levou 27 anos da minha vida. Então a literatura pode me transformar de uma forma e pode transformar cada um de vocês de uma forma diferente. Muito obrigada, Pedro, Mariana. Foi um gosto estar aqui e até breve.